No episódio de hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade, cultura e a gente vai falar sobre artesanato e o feito à mão. Hoje o meu convidado é o Rodrigo Ambrósio e a gente falou sobre a Ilha do Ferro, sobre o Cobogó Mundaú e sobre vários projetos encantadores. Podia contar pra gente como é que é essa convivência de ver tanta gente criativa ao seu redor o tempo todo. Acho que todo mundo tem muita coisa a ensinar. É só a gente mergulhar no universo de cada um, né? E extrair. Todo mundo é um artesão em potencial. E quando você tem uma comunidade que já tem uma dinâmica, uma vocação para isso, é só ir aos poucos se infiltrando, mergulhando nesse universo e de repente você está conectado, né? Está produzindo junto, trocando ideias, informações e todo mundo cresce. Isso é tão legal porque, na verdade, já escutou-se diversas histórias, né? De gente de, sei lá, já tinha 50, 60, 70 anos e de repente, vou fazer determinada coisa e se transforma numa referência do artesanato, né? Eu acho que é quando você dá a oportunidade, você dá a capacidade da pessoa falar, vou fazer aquilo que está na minha mente, vou ser alguém original no design, na criação de alguma coisa nova. A gente tem aí, igual você falou, todo mundo tem esse potencial só esperando para sair, faz sentido? Total. Tem um índio Chocó lá, já é falecido, que ele começou a produzir com 90 anos, Ah, Zé do Chalé. E passou dos 100 anos produzindo e deixou uma grande obra aí. Não tem idade, a idade é uma métrica que a gente aprendeu, mas que eu acho que inclusive que nos mantém vivo é essa curiosidade, esse é querer verdade. fazer. Essa conexão que você sente com os objetos, que sente com as pessoas. É isso, é que nós somos uno. Uhum. Né? Se É. pensar no universo, vamos pensar na Terra primeiro, na nossa casa, Sim. como uma unicidade, um único ser vivo. É isso, eu acho que a gente perdeu de certa forma essa conexão Uhum. entre os seres, de maneira geral, não só humano. E eu acho que é um trabalho também de reconectar, né? Sim. Com o viés do artesanato, com o viés do feito à mão, mas que no final a intenção é de conexão, é de amizade, de Sim. aprendizado. É. Sabe, eu sempre gostei dessa história, de olhar e falar assim, cara, isso daqui nunca consegue, né, repetir essa história. Isso que eu acho muito interessante também quando a gente dá o incentivo do primeiro, né? Uhum. Daquela peça que você cria, aquela primeira, aí aquela você reproduz de outras formas. E eu acho que o Brasil, já trazendo também um pouco do livro, né, do marco que foi a Adélia Borges com o design e o artesanato, o caminho brasileiro, que eu acho que o Brasil tem muito isso, tem muito esse potencial de muitas manualidades, muitos artesanatos, que a gente pode trazer isso para reprodução e não necessariamente uma peça vai ser igual a outra, justamente por isso. Exatamente. Cada um vai ter, como o Rosenbaum fala, a batida do coração de cada um, É né? verdade. E quando o design entra no Brasil, ele entra com esse viés mais europeu, da escala, da produção industrial. Sim. Mas pessoas como você, pessoas como Zizi, como Maria Amélia, como Janete Costa, Sim. como Lina Bombardi, como tantas outras, a própria Adélia, que faz esse pensar autoral brasileiro e conecta o design numa outra dimensão. O que eu acho muito legal, uma vez eu escutei isso, eu acho que foi até da Zizi Carderari, que é a gente precisa olhar para o nosso quintal. É interessante isso, né? Porque muitas vezes a gente está sempre olhando o que é moda em Milão, o que está acontecendo na Suécia, ou o que foi no Japão, e esquece de olhar que nosso quintal é uma efervescência maravilhosa de sugestões, de novas inspirações, de alguma coisa. Quando a gente diz nosso quintal, é a gente se jogar na nossa cultura, né? E Sim, agora você falou do Rosenbaum e vocês criaram um Cobogó junto, maravilhoso. sim, Você podia sim, sim. contar sobre ele. Então foi um projeto que veio por meio do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o IABS, com a instituição voltada à sustentabilidade. E o desafio, lá em Alagoas, são 3 lagoas, né? Por isso o nome Alagoas. Uma delas é a Mundaú. Uhum. E é uma lagoa que está dentro da cidade, da capital.
Só que assim, sociedade de consumo naturalmente vai meio que empurrando, né, as pessoas menos favorecidas financeiramente para uma periferia. Essa periferia é a beira da lagoa. E os próprios pescadores que moram nas suas margens teve que conviver com a situação insalubre. Não é mais uma pesca como antes. É artesanal, é um patrimônio tombado, alagoano, a pesca do sururu, do molusco. Porém, não tem aquela... se perdeu, aquela coisa paradisíaca do pescador na casa e tal. Não, a cidade está empurrando ali. Entendi. Então, as marisqueiras catam, despinicam o sururu e essas conchas ficavam amontoadas, gerando um grande problema de insalubridade. Tem um projeto da prefeitura para recolher tudo, mas uma matéria-prima muito rica, que é a concha do sururu, praticamente calcário, indo para o lixo. Então o projeto era conectar ideias interessantes para usar essa concha, que não é lixo, né? É um resíduo da pesca artesanal, mas que muito rico. E estudos espanhóis, teve estudos feitos em São Paulo também, da composição e tal. Eu e o Marcelo, a gente entra para gerar ideias com esse resíduo. Então uma delas foi torná-lo textura de parede. Ah, começou com textura de parede? O primeiro projeto foi. Que legal. Aí a gente fez um cobogó, que foi inicialmente aplicado na Farm em Miami, na internacionalização da marca. Mas aí a Porto Belo se interessou por esse cobogó. Não em produzir, porque a produção é na própria comunidade, mas em auxiliar essa produção e em comercializar nas Porto Belo Shop. Que legal. Como parte de um programa de sustentabilidade e socioambiental da marca, da Porto Belo. E a gente fez esse cobogó, sururu, da Mundaú, que é feito no entreposto, na Lagoa Mundaú, pela comunidade. Tem um banco que é administrado pelo Manda Ver, que é uma ONG local, e tem uma moeda social. Então essa concha que ia para o lixo, as marisqueiras podem trocar pela moeda social e podem ter acesso a serviços e produtos na comunidade. Que legal! Então, você vê, né, cara, igual você falou, é calcário praticamente puro, desperdiçado. No quintal. No quintal. E a pessoa mandando trazer lá de não sei de onde, alguma coisa. E com isso vocês fizeram esse cobogó. Esse cobogó. E desse quintal a gente conseguiu, a gente ganhou o prêmio Casa Vogue do ano passado e ganhou o IF Design também. Parabéns, cara. Com o cobogó. Muito legal, parabéns. E teve uma vez que eu fui numa exposição do Vic Muniz. Foi a primeira vez que eu fui numa exposição do Vic Muniz em São Paulo. E eu estava chegando em São Paulo, estava começando essa história de fotografar, então muitas dificuldades, muitas coisas assim que você vai passando perrengues e tal para, né, começar a sua vida. E aí eu cheguei nessa exposição no MASP, quando você subia assim, que entrava na exposição, devia ter, sei lá, cara, uns 8 metros, 10 metros de painel escrito assim, ó, todo mundo tem um artista dentro de si. Se eu posso, você também pode. Então ele estava ali, o reconhecimento internacional, todo mundo só falando do cara, vendendo obra milhões, o cara vem para São Paulo e coloca, calma gente, se eu posso, você também pode. Aquilo foi tão interessante porque isso é o design. É você primeiro se aceitar com uma capacidade de realizar. Que a gente vê isso na Ilha do Ferro. A gente vê quando vocês criaram o Cobogó. Já existia lá o produto, já existiam lá os artesãos, já existiam as coisas. Ou seja, a energia potencial já existia. Só precisava fazer ela acontecer, né? Isso. Então esse paraíso das águas aí é um gerador de capacidades, talentos e você é um grande fomentador disso aí, né? Eu acho que, não sei se é fomentador a ideia certa, mas um grande divulgador, um incentivador, um entusiasta. Eu me sinto um entusiasta e nesse movimento que eu aprendo, eu também posso passar, né, alguns saberes que eu tenho de formação e nessa troca eu acho que todo mundo cresce junto. E é tão forte o nosso quintal que o mundo enxerga isso. Né? É importante o nosso quintal ser valorizado, porque se você vai puxar só o que é de fora, ele já tem o de lá, entendeu? Então é o nosso que vai realmente falar a verdade e contar essa essência. Então eu me sinto um entusiasta que consegue um destaque justamente porque está contando a própria história também.
Valeu!